O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o verdadeiro, este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros avinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que nós somos os homens, não é? Enviados para a vinha. Nós somos os vinhateiros que precisamos ouvir a voz do Pai e colocá-la em prática e fazê-la produzir frutos, frutos de qualidade, frutos que dê sabor, frutos, meus queridos, que seja gostoso ao paladar. Olha, meu querido irmão e irmã, se nós observarmos nesses últimos domingos, não é? Jesus vem falando para nós da vinha. No domingo atrasado, ele exatamente, não é, veio falar daqueles homens que foram chamados, não é, para ser trabalhadores na vinha. Chamou ao meio-dia, chamou à tarde, chamou às 5 horas, não é? E pagou a todos de acordo com o que eles produziram. Teve uns que até reclamaram: eu trabalhei o dia todo e o senhor está pagando a esse que trabalhou um pouco, é o mesmo que a nós que trabalhamos o dia inteiro. Mas trabalharam, meus queridos, mas produziram. É importante produzir frutos de qualidade. No domingo passado, a gente vê o pai, não é, que manda os filhos para a vinha. O primeiro diz não, mas depois arrepende, não é? E vai e produz frutos de qualidade. O outro diz sim, mas depois se arrepende, não vai e não produz, e se produz
produz uvas azedas, sem sabor, sem qualidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste evangelho de hoje, longo, não é? Mas a gente fica aqui com o final, em que vinho também, não é? É falado aqui no evangelho. Meu irmão, minha irmã, o finalzinho do evangelho diz assim para nós com muita clareza. Pegamos aqui, não é? O versículo 43. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Por que ele diz isso? Porque aquelas autoridades, aqueles homens que deviam cuidar da vinha, aqueles que administravam a vinha, que conheciam a palavra, porque vinhateiros, não é? São aqueles homens e mulheres que conhecem a palavra, eles que são, vamos dizer assim, os donos da lei, eles que tinham que dar exemplo, são eles que colocam fardos pesados, mas eles mesmos não fazem produção de vinho. Nós vamos lembrar, não é, que o primeiro milagre de Jesus, ele realizou numa bodas de Caná, num casamento, transformou a água em vinho. Vinho aqui, meus queridos, é uma metáfora. Vinho aqui é para dizer que Jesus é o verdadeiro vinho, que Jesus é aquele que dá sabor à vida. E como tal, nós precisamos fazer produzir a palavra de Deus. Não podemos negar ao compromisso de fazer que a palavra de Deus cresça no meio de nós, que a palavra de Deus dê sabor de qualidade. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar que vinho nós estamos produzindo. Será que nós não nos deixamos entregar às coisas deste mundo? Será que nós não estamos como os da primeira leitura, né? Os da primeira leitura são aqueles que foram tirados lá do Egito, da escravidão, levado para uma terra prometida que corria leite e mel, mas eles não souberam dar valor, eles não souberam fazer produzir o vinho, por isso receberão o castigo. Não que Deus castiga, mas se nós não produzirmos vinho de qualidade, nós vamos produzir vinho azedo, não é verdade? Se nós não produzirmos o bem, nós iremos produzir o mal. Se nós não produzirmos o amor, a tônica, né, da palavra é o amor. Se nós não produzirmos o vinho do amor, nós vamos produzir o vinho do ódio. Por isso a pergunta, meus queridos, que vinho você está produzindo? Que vinho nós estamos produzindo? O vinho da palavra de Deus, o vinho do amor ou o vinho do demônio, o vinho do ódio? Pensemos nisso, meus queridos. Vamos juntos evangelizar, vamos juntos pelo mundo produzir vinho que agrade a Deus e que nos conduza um dia à felicidade eterna. Que assim seja. Amém.